Fala galera, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, política, economia e muito mais. E hoje vamos falar sobre a reforma tributária, né? A proposta de reforma não foi aprovada, pode sofrer muitas mudanças para melhor ou para pior, como a gente conhece o Brasil geralmente é para pior, e ela pode mudar bastante a estrutura dela. Vamos ver aqui primeiro, vamos entender a carga tributária do Brasil, os impostos que o Brasil já paga. Vamos ver aqui na tela, podemos perceber que o Brasil já pagou 1 trilhão e mais de 270 bilhões de reais de impostos. Isso até a data que eu estou gravando, tá? E vamos ver o quanto você poderia comprar com isso tudo. Ó, com esse dinheiro você poderia comprar 28 milhões de unidades do Citroën, uma coisa, né? Poderia comprar 14 milhões de unidades do Renault Fluence 2.0, pouca coisa também, né? Você poderia comprar 1 milhão e 800 mil apartamentos em Guarulhos, centro de Guarulhos. Então, percebemos aqui que o Brasil arrecada muito. Será que ele investe bem? Bom, vamos descobrir, mas primeiro vamos entender que são 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Digamos que o Brasil pega esse dinheiro e começa a investir. Ele tem que pensar nisso, só que o brasileiro, a política brasileira, o Estado brasileiro, não pensa a longo prazo. Tem uma estrutura de a curto prazo. Por quê? Porque o político, a primeira coisa que um político pensa é se reeleger. Então ele tem que pensar na próxima eleição dele. Ele não pensa em deixar uma estrutura harmônica para os netos dele, para a população brasileira, para a sociedade. Não, ele pensa na reeleição. Então ele tem que pegar políticas inflacionárias que são o quê? Que são tributos ocultos. A inflação é um tributo oculto. Que se aumenta a inflação, você está aumentando o quê? A carga tributária. Então por isso que a inflação é um mal que as pessoas ainda não entendem. Depois eu faço um vídeo se vocês quiserem. Deixem nos comentários aqui. Além disso, deixar um disclaimer. Esse vídeo aqui é a minha opinião sobre a reforma, a minha opinião política, e eu não sou dono da verdade, e ninguém é 100% certo. Então, como o conhecimento está disperso na sociedade, todo mundo tem uma base de conhecimento. Então deixem nos comentários se eu estiver errado, se você discorda de mim, deixem aqui nos comentários, tá bom? Para a gente criar uma comunidade harmônica. Então, voltando ao vídeo aqui, antes de eu falar se o Brasil é um mau gestor, um bom gestor, vamos ver aqui a quantidade de tempo, de dias que um trabalhador brasileiro demora para pagar impostos. Vamos ver aqui, ó. Olhando aqui, em 2010, 140 dias, em 2011, para popular, em 2020, 151 dias, 5 meses que um brasileiro demora para pagar impostos. 5 meses. Isso é absurdo. Você trabalha de 12 meses, 5 meses é só pagar o governo, praticamente. Só de tributo, de impostos. Isso é imoral. É imoral. Você, quase metade do ano é para pagar. Agora vamos ver se o Brasil utiliza bem o seu dinheiro que você está pagando de imposto. O Brasil lidera ranking de mau uso de imposto. Complicado, né? Então isso mostra o quê? Que o Estado, o governo brasileiro é um mau gestor. Comparado com a iniciativa privada, ele é um mau gestor. Então por isso que é fundamental privatizar. Algumas pessoas podem ser contra, a favor, mas estatisticamente, olhando os dados, o Brasil é um mau gestor, não sabe utilizar impostos. É só você ver, o SUS é bom, viva o SUS, hashtag. Porém, poderia ser muito melhor. Segurança pública poderia ser muito melhor. Ensino público poderia ser muito melhor. Só falta o quê? Investimento. Tem que pensar, e onde é que tem esse dinheiro? Vamos ver onde é que está esse dinheiro. Brasil é o 7º país que mais gasta com servidores públicos em ranking de 70 países. O Brasil tem muito servidor público. O que falta no Brasil é uma reforma política. Tem que cortar gastos e tirar privilégio. É muito político recebendo muito salário. É muito político recebendo um alto salário. E não tá repassando isso para a sociedade. Que ele recebe um alto salário, o dinheiro fica com ele. O dinheiro não é repassado. E aí isso tem que ser mudado. Vamos ver aqui, ó. O Brasil é o 7º país que mais gasta. Galera, eu vou deixar tudo que eu estou utilizando aqui, eu vou deixar no link na descrição. Comparado a outros países. Você pode ver. Aí você pode perguntar para mim, mas Lucas, tem aqui Dinamarca, que é um país rico, Noruega, Islândia, são países europeus, bem estruturados, tá? Mas comparado, olha a população que a gente tem. O nível proporcional. Aí vamos ver aqui, ó, o que ele fala. Embora o governo federal represente apenas 10,4% do número de servidores, seus gastos com pessoal representam 25% do total gasto com funcionalismo nos 3 níveis federativos. Continuando, na União, os maiores salários médios estão nos poderes legislativo, Ministério Público e Judiciário, que pagam valores bem acima da média do executivo.
Então é alto salário, não que eles, não estou dizendo que eles não mereçam, mas a carga tributária é muito alta, então precisa de uma reforma, não só tributária. E a gente vai perceber que essa reforma tributária que teve foi só uma reforma para se adaptar conforme o tempo. Ela não foi uma reforma, ela foi uma adaptação, basicamente, que era necessária. Senão o Brasil fica para trás. Se torna a Argentina, a Venezuela e a gente não quer isso. Bom, eu falei de corte de gastos, diminuir privilégio. Só deixando outro disclaimer aqui, que hoje eu estou gravando no dia 29 de junho, tá? Pode ser um pouco atrasado em relação à data, mas caso mude alguma coisa, só pra vocês entenderem a data, tá? Porque no Brasil até o passado é incerto, então, para deixar esse adendo. E falando sobre os impostos nas empresas, percebemos que o Brasil não faz parte da OCDE, tá? A OCDE é um grupo de países que tributam, que fazem uma média de tributo. E o Brasil não faz parte. A maioria dos grandes países fazem, o Brasil não faz parte. Isso é a falta da política externa. Enfim, se a gente perceber os países que não fazem parte da OCDE, que inclui o Brasil, percebemos que o Brasil está em quarto nesse ranking de países que mais tributam da alíquota total de impostos sobre renda de empresas. O Brasil está em quarto. Está atrás somente da Índia, Malta e República do Congo. E o Brasil agora quer tributar os dividendos? Não tá, tem que ter 0 a 0. Ou você diminui a carga tributária do imposto sobre renda nas empresas, ou não tributa os dividendos. Os dois não dá certo. Agora vamos ver se o Brasil participasse da OCDE. Ele seria disparado o país que mais cobra impostos entre todos os países. Então, como é que a gente quer tributar dividendo? Vou mostrar aqui. E não diminui a carga das empresas. Que empresa vai querer investir no Brasil? Que empresa vai querer continuar tendo sua empresa em território brasileiro? Nenhuma, não tem incentivo fiscal. O que falta é incentivo fiscal, incentivo tributário, e não tem. E essa reforma não trouxe isso. E o gráfico que eu vou mostrar agora na tela, ele mostra que 97,2% dos países possuem alíquotas de impostos menores que a do Brasil. E 12% possuem alíquotas menores que a da Hungria. Pelo amor de Deus, se o Brasil quer ser país de primeiro mundo, país rico, desenvolvido, ele tem que ser um país, ele tem que começar a se tratar como um país desenvolvido, não se tratar como um país emergente. E é isso que a gente não tem visto novamente. E essa reforma não trouxe isso. Agora, vamos passar aqui para a reforma, tá? Eu vou botar aqui no conteúdo na tela, que eu peguei o conteúdo da XP, sobre política, achei excelente, vou deixar também na descrição aqui, para vocês acompanharem. Vou falar rapidamente de alguns pontos, outros mais rápidos, outros mais lentos, porque o que eu achei mais importante, tá? Vamos lá, os pontos positivos. Vamos começar as notícias boas. Realmente, como eu falei, essa reforma tem pontos positivos, porém tem pontos muito negativos. E os pontos positivos são pontos que se adaptaram conforme o tempo, que foi necessário, não foi algo, caramba, o governo que proposta, foi nada demais. Vamos lá. O primeiro, aumento da base e isenção do imposto de renda. Essa aqui foi boa, mas porém ela só se adaptou à inflação. Desde 2015 que ela não se ajustava, que antes era 1.900, um pouco mais assim, de um salário mínimo, agora foi para R$ 2.500 você começa a pagar. Só se ajustou da inflação de 2015 para cá. Teve uma unificação da alíquota de fundos de investimentos e renda fixa para 15%, porque antes a tabela era regressiva. Vou até botar aqui, ó. Percebe aqui, ó, botei aqui na tela os ativos de renda fixa, Tesouro Direto, CDB. Agora tem uma alíquota única, 15%. Isso é bom, porque antes era uma tabela regressiva, 22% até 180 dias e assim por diante até chegar 15% em 720 dias. Muita coisa até chegar a 15%. Pelo menos esse ponto positivo. Agora todo mundo paga uma alíquota, todo mundo não, paga agora não. Se for aprovada, vai pagar. Ponto positivo. Vamos lá, unificação de alíquota de ações e FIIs em 15%. Eles botaram uma alíquota única de 15%, você paga até 20 mil. Só que agora, vou até botar aqui na tela também novamente, que antes era mensal, agora fica trimestral. Porque antes funcionava como? Você pagava até 20 mil se você vendesse, tivesse um lucro de 20 mil vendendo ação, você não pagava imposto. Se você fizesse R$21.500, você já pagava imposto de 15%. Mas agora vai ser trimestral, então você vai ser 20, 40, 60 no mês. Você vai poder vender. Mas se você tiver prejuízo, abate nisso. E antes o fundo imobiliário, já até adiantando que eu vou deixar separado o fundo imobiliário, antes do fundo imobiliário você pagava, se você tivesse R$10 de lucro, você já tinha que pagar. Se comprou uma cota de FII por 100, depois vendeu por 110, você teria que vender. Mas agora eles unificaram, isso é coisa boa. Botaram tudo como renda variável. Fica mais simples.
você não precisava de fundo imobiliário, que algumas pessoas não vendiam para vender, vendiam para ter o dinheiro, mas tinham que pagar o imposto, então não valia a pena, então as pessoas seguravam. Hoje, se você tiver prejuízo em um, você consegue abater no outro. Agora, infelizmente, vamos para pontos totalmente negativos. E aqui, percebendo tributação de dividendos, como eu falei, pode até tributar, eles entram aqui, igual o Ciro Gomes fala, Brasil e Estônia são os únicos países que não tributam dividendos. Beleza, mas como eu mostrei no gráfico aqui, o Brasil é o país que mais tributa imposto às empresas. Se você quer aumentar em um, você tem que diminuir no outro. Não dá para os dois ao mesmo tempo. Falta o quê? Aí nenhuma empresa vai vir aqui. Aí simplesmente as empresas saem e o governo não ganha. O governo adora ter dinheiro, agora adora imposto. Se ficar taxando empresas cada vez mais, nenhuma empresa vai ter. Vai ficar aqui no Brasil. Como eles querem taxar... Isso aqui é comédia, é nível Brasil mesmo. Querem taxar os dividendos, eles querem eliminar o JCP. O que é o JCP? Juros sobre capital próprio. Que ele entrava antes da empresa ter os dividendos. Dividendos são o quê? É o lucro. E antes de eu ter o lucro, ela botava os juros sobre capital próprio para distribuir para os acionistas, para ter um incentivo, para os acionistas ficarem felizes. E a empresa está lucrativa. Aí então ele botava isso como uma despesa. Entrava isso como uma despesa. Só que agora o governo, como vai tributar os dividendos, vai eliminar isso. Aí é mais tributo, sabe? Então, só notícia negativa em relação a isso. E essa, que pesou mais, que fez até o IFIX cair bastante, vou deixar o gráfico aqui na tela, que vão taxar os dividendos dos fundos imobiliários a partir do ano que vem. Que é aquilo, parafraseando o que o Bruno Perini falou, que ele falou, não é o fim da isenção, é o início da taxação. Porque o curso natural das coisas é não ser tributado. Que quem tributa é o governo. O governo é uma instituição pública. Então, se eu for só a iniciativa privada, nenhuma empresa vai ser taxada. Então, vai lá o governo, vê que está isento alguma coisa, começa a taxar. Então, não é o fim da isenção, é o início da taxação. E, por último, uma coisa que não ficou muito clara também nessa proposta aqui da reforma tributária, que eu vou deixar na descrição, tá? Que não se sabe se vai começar o fim da isenção de 35 mil para ativos exteriores, que se você vendesse criptomoeda ou ações, BDR, estoques lá de fora, você poderia vender até 35 mil reais, que aqui no Brasil é 20 mil, mas com ativos internacionais são 35 mil, só que não ficou muito claro isso ainda, eles têm que deixar mais claro, então tem essa dúvida. Para finalizar e concluir, o que a gente pode fazer com o Brasil? A gente sabe que, como eu falei, que no Brasil, até o passado é incerto, a gente tem que tirar o dinheiro do país. É inevitável, isso não tem como. O Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer. Então é importante você ter uma alocação diversificada da sua carteira. Seja em criptomoeda, ativos lá de fora, até em imóveis. Só que imóveis aqui, você pode investir em imóveis em REITs. REITs são o quê? São como parecido com os fundos imobiliários daqui. Só que é lá fora. Investir em ações lá fora. Comprar dólar. Tem a Avenue que você pode comprar dólar diretamente. Você está lá, dólar. Dólar é um ativo de segurança, é uma reserva hoje. Então, só pelo fato de você ter dólar, já está se protegendo do Brasil. E você está mandando seu dinheiro lá para fora. Você está trabalhando com a convexidade, que é o quê? Você não correr o risco do Brasil taxar o seu dinheiro, dele prender o seu dinheiro. Já teve, quem viveu na década de 90 viu Collor, que ele congelou a poupança de todo mundo. O que custa alguém, hoje é mais difícil, mas o que custa o governo brasileiro maluco começar a segurar o dinheiro dos investimentos? Eles não sabem, o Brasil é imprevisível. Então, a gente fica com uma conclusão pessimista em relação ao Brasil. E o que a gente pode fazer? Foi isso que eu falei. Diversificar a carteira. Lembrando também, por mais que os fundos imobiliários estejam caindo, a gente mora no Brasil, a gente tem que ter investimentos no Brasil. Não tem como mandar a carteira, o dinheiro todo lá para fora, infelizmente. Então, os fundos imobiliários estarem caindo, pode ser uma oportunidade de compra para quem não tiver, para quem quiser aumentar. O dólar está caindo, aproveitar o momento para dolarizar o patrimônio. Bitcoin está em baixa, assim como outras criptomoedas. Comprar ouro, não dá para comprar ouro físico? Compra um ETF, o IAU Gold 11. Assim você se protege, pelo menos, da variação cambial do Brasil, da interferência política no Brasil, nos tributos, nos dividendos. E é isso, galera. É uma conclusão realista do Brasil. Então, e para finalizar, é cedo para tomar decisões precipitadas. Mas o que a gente tem que fazer é proteger o nosso capital e pensar na nossa previdência. Pensar nos nossos filhos, na nossa família. E com o Brasil a gente tem que ser realista. Com tudo. Na política, economia, a gente tem que ser realista.
Não dá pra levar na emoção. Por mais que eu goste do Brasil, a gente tem que jogar o dinheiro lá pra fora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. É um vídeo, vou mostrar, um vídeo educativo, tá? Isso expressa as minhas opiniões, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. Até mais.